à espera de um milagre. E nós vamos estudar a vida de um homem que de fato esperou, mas não cansou. Esperou, mas não desanimou. Aliás, ele perseverou. Abra sua Bíblia juntamente comigo em João capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. João 5, do 1 ao 9. João 5, do 1 ao 9. Vou ler junto com os irmãos, depois eu vou acompanhar na minha tradução. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subia a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betseda, a qual tem 5 alpendres, entradas, e neste estava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. E o verso 9 diz: logo aquele homem ficou são, tomou seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Feche os olhos e vamos orar. Senhor, sua palavra foi lida, e nós precisamos dela para crescer espiritualmente. Que a história deste homem, que esperou 38 anos para uma cura, nos dê e nos ensine algumas lições nessa noite. Eu não sei o que as pessoas que estão aqui nesta noite vieram buscar. Alguns vieram somente oferecer o culto ao Senhor, mas alguns estão aqui buscando algo. Por isso, ó Pai, que a sua palavra os encontre e os ajude. Oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A cura junto ao tanque de Betseba. O texto que nós lemos diz que Jesus subia a Jerusalém, porque ali haveria uma festa dos judeus. O judeu gostava muito de festa, eram várias festas. E havia ali perto da porta das ovelhas um tanque, que tinha toda uma história em torno de si. Havia a história de que um anjo descia, agitava as águas, e assim que a água era agitada, o primeiro que pulasse dentro era curado de todo e qualquer tipo de enfermidade. Por isso diz o texto que em volta daquele tanque tinha pouca ou muita gente? Uma multidão. Porque falou que tem cura, está assim de gente. É desde aquele tempo assim. Aliás, o povo é curioso, não é? Falou que está acontecendo alguma coisa, tem algum movimento diferente, tem gente ali reunida. Quer fazer um teste? Para no meio da rua e fica olhando para o alto. Vai ter gente que vai parar do seu lado. E vai ficar olhando para o alto. E vai começar a juntar tanta gente que vai ter gente que vai estar vendo nada. O que você está vendo? Não sei, mas olha lá. Faz o teste. Vão te chamar de louco, mas você vai ver que vai juntar gente, e vai aparecer gente, e vai ter gente que não está vendo nada. Mas está ali olhando. É assim, era essa história. É verdade? É mentira? Irmãos, eu não sei. Uma coisa eu sei, tinha muita gente perto daquele tanque. Muita gente acreditava que de fato o anjo descia ali, movimentava as águas e pulavam ali dentro. A necessidade desse povo era tão grande que eles acreditavam nisso e estavam ali. Uma multidão. E o texto fala
Quem eram essas pessoas? Diz que ali estavam um número muito grande de doentes, pessoas inválidas, cegas, mancas, paralíticos, que estavam esperando o movimento das águas. Por quê? Movimentou, pulou, sarou. E quando você está com uma enfermidade que vai te levar para a morte, o que vier é lucro, não é? Ué, já que eu sei que a minha enfermidade é para a morte, não custava nada ficar na beira do tanque, esperando que a água movimentasse. Mas irmãos, imagine só a cena. Tirando essa polêmica, se era verdade ou se não era verdade, se isso acontecia mesmo ou não, se de fato o anjo descia ou se era um anjo pintado, não sabemos. Mas imagine, irmãos, uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Só um sarava quando entrava ali depois do movimento. Irmãos, imagina se não tinha, como tem hoje, alguém que queria tirar, vantagem ou aprontar uma brincadeira. Será que não tinha ninguém que jogava uma pedrinha ali só para ver a água mexer e todo mundo pular dentro? Será que não tinha isso naquela época? Sempre existiu pessoas maldosas. Será que não tinha aquele que gritava, movimentou? Aí pulava todo mundo e via que era mentira. Ninguém saía curado. Já pensou o pardal voando? Cai lá embaixo, movimenta a água, todo mundo pula. Não era o anjo. Dá para imaginar a correria? Cego, mancos, aleijado, todo mundo querendo chegar primeiro, porque o primeiro era curado. O povo é curioso e falou que tem cura, tem um monte de gente. Isso estava acontecendo. Mas a primeira lição que nós aprendemos nesse texto é: para você que está esperando um milagre, você precisa estar no lugar certo. A primeira lição que devemos aprender com o milagre é que temos que ter a consciência que, para certas coisas acontecerem nas nossas vidas, para certas coisas acontecerem na sua vida, você precisa estar no lugar certo. Você precisa estar no lugar certo. As Sagradas Escrituras nos fala de um homem paralítico que estava esperando pelo seu milagre, na beira daquele tanque. Há quantos anos? Quantos anos? 38 anos na beira do tanque. Imagine só, irmãos, paralítico, na beira do tanque, a água movimentou. Quem garantia para ele que ele ia ser o primeiro a pular? E se ele pula e alguém era curado antes? Paralítico. O que isso significava para ele? Morrer afogado. Você acha que alguém ia ajudar ele? Pela conversa que ele teve com Jesus, a gente já vê que ninguém estava se importando com ele. Há 38 anos. Mas ele queria cura. Ele estava no lugar certo. Quase 4 décadas marcadas pela incerteza, a esperança que talvez já podia ter ido embora, sem falar que era muito difícil ele conseguir a cura, porque era uma multidão. Imagina o cego na beira do tanque. Como que ele vai ver a água movimentar? Já imaginaram isso? Ele tinha que ficar com a mão ali dentro. Aí se novamente era alguém só fazendo gracinha, eu não sei se era todo dia, uma vez por semana, uma vez por mês, mas imagina o tanto de banho que esse povo tomava sem necessidade, porque já tinha um outro que pulou primeiro. E este paralítico estava há 38 anos ali. Era uma grande competição. Era uma grande competição. Quantos lugares havia em Jerusalém naquela época para um paralítico estar? Há 38 anos já era para este homem estar no quarto dele, na casa dele, desanimado e pedindo a morte. Mas ele estava na beira do tanque. Após 38 anos, ele ainda estava na beira do tanque. Ele estava no lugar certo. Ele estava junto ao tanque. Sabe o que ele mostra para mim e para você hoje? Que se você quer ver o milagre acontecer na sua vida, você não pode ficar acomodado, sentado, esperando Deus realizar o milagre
fazer acontecer na sua vida se você não faz nada, se você não se mexe. É momento de nós sairmos do comodismo, mesmo diante das dificuldades, nós temos que ir de encontro ao milagre. Aquilo que Deus tem que fazer, pelo menos ir. Irmãos, 38 anos. Imagine as pessoas que levavam ele até o tanque. No final do dia, e como foi hoje? Curou 2, curou 1. E não foi eu hoje. Não fui eu hoje. Não fui eu hoje. E toda lá, há 38 anos. Que o pior não é não ser curado. 38 anos esperando. O pior é você ver outras pessoas sendo curadas e você não. E este homem estava ali, 38 anos, vendo outras pessoas sendo curadas e ele não. Mas ele estava no lugar certo. Lembram-se do cego Bartimeu, que nós já falamos aqui? O homem que vivia mendigando à beira do caminho. Quando ele soube que Jesus estava passando, ele ficou o quê? Esperando Jesus passar ali. Ele começou a gritar: Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Ele sabia que Jesus era poderoso o suficiente para restaurar a visão dele. E ele começou a clamar, a gritar. Você quer algo na sua vida? Algo que é impossível? Você quer que algo se concretize na sua vida? Você crê que Jesus é poderoso para realizar? A primeira atitude que você precisa tomar é: coloque-se no lugar certo. Será que você tem motivos para desanimar? Será? Coloque-se onde Jesus está. Talvez você pergunta, mas onde Jesus está? Aí eu te faço uma pergunta: será que os lugares onde você está, Jesus está? Será que Jesus está nos lugares onde você vai? Se esse paralítico tivesse ficado em casa, desanimado da vida, reclamando, murmurando, pedindo a morte, deprimido, será que ele teria sido curado? Esteja no lugar certo. Esteja no lugar certo. Segunda lição que nós aprendemos nesse texto: não adianta estar no lugar certo, você tem que estar no tempo certo. A segunda coisa que eu e você temos que entender é que não basta estar no lugar certo, você tem que esperar o tempo certo. E esse paralítico nos ensina muitas coisas. Sabe por quê? Porque eu e você não conseguimos esperar um dia, uma semana. Ele esperava 38 anos. Irmãos, 38 anos não é 38 dias e nem 38 meses. 38 anos. É tempo, não é? E ele estava na beira do tanque. Quem sabe o seu milagre ainda não chegou, porque Deus ainda quer tratar com você. Ainda não é o tempo certo. Há quanto tempo aquele homem estava esperando o seu milagre? Há quanto tempo, dia a dia, ele ia na beira do tanque? A água movimentava, mas ele não conseguia chegar em primeiro lugar. Sempre tinha alguém antes dele. Há 38 anos ele lutando. Por que será que ele ia todo dia na beira do tanque? Porque ele sabia, um dia vai chegar a minha vez. Ele tinha todos os motivos possíveis para desistir. Imagina ficar o dia todo ali. Depender de alguém para levar, depender de alguém para levar embora, depender de alguém para ir para o banheiro. Como que ia no banheiro, na beira do tanque? E se eu for no banheiro agora e a água mexe? Irmãos, são tantos motivos que ele tinha para desanimar. E ele nos ensina a lição de perseverança. Ele estava na beira do tanque porque ele sabia que um dia vai chegar a minha vez. Estou aqui há 38 anos, mas um dia vai ser a minha vez. Um dia vai ser eu. Eu e você, em uma semana a gente já desiste. Um mês já é muito para nós. 38 anos. Quantas vezes você fica angustiado? Quantas vezes você fica reclamando porque demorou algumas semanas?
Pelas palavras deste homem, conversando com Jesus, a gente percebe que ele já estava começando a desanimar. Mas ainda estava ali, na beira do tanque. E sabe qual é a coisa que a gente percebe aqui na conversa dele com Jesus? Jesus notou aquele homem diante de uma multidão. Jesus olhou para aquele homem e Jesus notou ele. Jesus sabia que ele estava naquele estado há muito tempo. Jesus se aproxima daquele homem e Jesus faz uma pergunta muito difícil de ser respondida. Mais uma vez, só Jesus. Ele olha para aquele homem, 38 anos na beira do tanque, em cima de uma cama, olha para aquele homem e pergunta o quê? Você quer ficar curado? Não é difícil de responder? 38 anos indo na beira do tanque, querendo ser curado, e Jesus olha para ele e pergunta, você quer ser curado? Mas por que Jesus faz essa pergunta, irmãos? Jesus queria saber o que estava no coração daquele homem. E aquele homem abre o seu coração para Jesus. Olha a resposta daquele homem. Aquele homem disse, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Não foi isso que Jesus perguntou para ele. Jesus só perguntou, você quer ser curado? Sabe o que ele está falando para Jesus? Ele está compartilhando com Jesus o que estava no coração dele. E o que esse homem mostra, que o que mais machucava ele, não é ficar 38 anos sem andar, mas é ver as pessoas ao seu lado sendo indiferentes com ele há 38 anos. O que esse homem mostra para Jesus é que a coisa que mais machucava ele era a indiferença daqueles que estavam ao redor dele. E sabe o que isso mostra para nós? Que Deus deu a ele, muito jovem, mas esses sonhos só foram se realizar depois, no tempo de Deus. Davi foi ungido na casa do seu pai Jessé, ainda jovem, só com 40 anos, no tempo de Deus, ele foi se tornar o rei, mas ele foi ungido ainda jovem. Eliseu foi escolhido para substituir Elias, mas só 10 anos depois que Elias foi arrebatado e Eliseu ficou no lugar de Elias. De acordo com a Bíblia, Eclesiastes 3 diz que para todas as coisas há um tempo certo. Talvez você não recebeu, talvez ainda não deu certo, porque ainda não é o tempo de Deus. Mas não desista. Este homem ensina para mim e para você que não importa quanto tempo demore, nós temos que ser persistentes. Ele estava 38
38 anos na beira daquele tanque. Terceira lição: não basta estar no lugar certo, no tempo certo. Você precisa falar com a pessoa certa. A terceira coisa que às vezes deixamos passar despercebida nesse relato é que, embora que ele estivesse no lugar certo, esperando o momento certo, não é qualquer pessoa que vai nos ajudar. Não se esqueçam, não é qualquer pessoa que pode te ajudar. De repente surge naquele cenário um homem que era especialista em misericórdia. Tanque de Betseda significa tanque de misericórdia. Que de misericórdia desse homem ele não tinha nada. 38 anos esperar um homem ali. Mas agora surge um homem que de fato tinha misericórdia. Que notou aquele homem ali. Notou que aquele homem precisava de um milagre. Jesus estava ali. Jesus, com o seu amor, alcança aquele homem. Jesus vê aquele homem deitado no chão. Jesus sabe da situação daquele homem como Deus hoje sabe da sua situação. Ele conhecia aquele homem. Ele sabia que aquele homem precisava de libertação. E Jesus então pergunta: você quer ficar são? O homem abre o seu coração para Jesus, compartilha as suas tristezas, compartilha a sua decepção com o seu próximo e diz: Senhor, não há ninguém que me ajude. Senhor, eu quero ser curado, mas ninguém me colocou no tanque nesses 38 anos. Ninguém me ajudou. E Jesus então olha para aquele homem e Jesus disse: levanta-te, toma o teu leite e anda. Irmãos, eu não sei como, eu não sei de qual forma, mas o homem que há 38 anos não andava, seria normal Jesus falar para ele: olha, você vai pegar uma cadeira de roda, você vai por um tempo ficar na cadeira de roda, você vai usar a muleta, depois da muleta você vai aos pouquinhos recuperando os passos, aprendendo a andar. Não foi isso que Jesus falou. Jesus disse: toma o teu leito e anda, levanta-te. Como o homem que há 38 anos não andava recebeu essa palavra? Eu não sei, mas eu sei o que ele fez. Ele fez o quê? Pode descer um pouquinho. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. Há 38 anos. Dia já está tudo atrofiado. Perninha fininha, canelinha fininha. Mas a ordem de Jesus fez com que aquele homem se restabelecesse, seus músculos, musculatura da perna, tudo fosse restabelecido. E aquele homem pegou a sua maca. Olha que imagem. Ele precisava dessa cama para poder estar ali todo dia. Era a maca que levava ele, era a cama que carregava ele. E agora este homem carrega a cama, mostrando que não está mais humilhado e dependente daquilo ali. Ele agora está andando, feliz. Imagina a cena, aquele homem com a cama no meio daquela multidão, 38 anos, ninguém ajudou ele. E ele começa: dá licença, deixa eu passar com a minha cama aí. Passando no meio daquela multidão, curado, andando. Ele falou com a pessoa certa. Nós temos que entender que temos que falar com a pessoa certa para as coisas acontecerem. Não conte os seus problemas para qualquer um. Ainda que alguém tenha interesse em ajudar, poucos podem te ajudar. Não se abra com qualquer um. Evite decepções comentando algo da sua vida com outras pessoas. Evite decepções compartilhando as suas dificuldades com todos. Não se abra com qualquer um. Porque se qualquer um pudesse resolver o nosso caso, nós mesmos poderíamos fazer isso também. O milagre aconteceu porque ele estava no lugar certo, esperou o tempo certo, falou com a pessoa certa. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, nós vemos a história de uma mulher que o filho dela morreu. E alguns perguntavam para ela: e aí, como está? Tudo bem? E ela respondia: sim, está tudo bem. Ela não falou: meu filho morreu, não está bem, estou triste. Não, ela falava: está tudo bem. Ela somente se abriu com o profeta Eliseu, porque ela entendia que não adiantava falar com qualquer um e abrir o que ela estava passando, as dificuldades dela com qualquer um. Não adiantava.
Assim o crente tem que agir. Buscar a solução sempre em pessoas certas. Talvez você está se abrindo e falando com pessoas que não vão te ajudar. Só vão te colocar ainda mais para baixo ou fazer fofoca da sua vida. Busque ajuda primeiramente em Deus. Sempre conte para Deus os seus problemas. Só Ele pode te ajudar. Busque ajuda no líder espiritual. Para terminar o texto, sabe uma coisa que me deixa impressionado nesse texto? Que aquele homem pega a cama dele e começa a andar. E aí alguém grita lá, ô da cama, você não pode carregar a maca. Hoje é sábado. Você tem que respeitar a lei. Os judeus disseram aquele que tinha sido curado é sábado. Você não pode levar o seu leito. Todo mundo conhecia aquele homem. Sabiam que estava há 38 anos deitado naquela cama na beira do tanque. E o que aqueles religiosos conseguiram enxergar? Não foi a perna dele restabelecida. Foi o que ele estava fazendo. Está carregando a cama no sábado. Sabe o que isso ensina a mim e a você? Que muitas vezes eu e você somos como aquelas pessoas. Deus está operando, agindo, e a gente só sabe ver o que não deve. Eles não estavam vendo aquele homem curado. Não sabiam agradecer a Deus. Jesus sabia que era sábado, Jesus sabia que não podia. Mas para Jesus a vida humana, a cura daquele homem era muito mais importante do que seguir a lei à risca. Religiosidade. Jesus não queria isso. Aquele homem pega a cama, coloca nas costas, começa a andar. Lá vem o religioso. Ei da cama. Não pode não. Hoje é sábado. Interessante que pergunto para ele, quem mandou você carregar essa cama? E ele nem sabia que era Jesus. Ele foi curado por um homem que ele nem sabia quem era. E ele disse o quê? Aquele que me curou. Ele mesmo disse, toma o leito e anda. E perguntaram, quem é que te curou? Quem é o homem que te disse, toma o teu leite e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado. Imagine a resposta desse homem, olha, eu não sei quem é não, mas eu estava há 38 anos na beira do tanque. Ele chegou lá, falou, levanta, anda, pega a cama, anda, eu peguei e andei. Eu só obedeci a ordem dele. Mas os religiosos daquela época olharam somente a quebra da lei. Quando aqueles homens presenciaram o milagre, os olhos deles não estavam no milagre. Quantas vezes hoje Deus opera, Deus fala, Deus age, e você está o quê? Reclamando da igreja, reclamando do irmão, reclamando da vida difícil. Os seus olhos não estão no milagre. Muitos hoje estão com o ministério paralisado, atrofiado, porque ainda estão presos a tradições, a costume. Não conseguem ver os milagres porque estão com os olhos em coisas erradas. Estão vendo o que não deve. Deus vê diferente dos homens. Todos aqueles viam um paralítico que somente dava trabalho. Jesus viu alguém que tinha futuro. Mesmo depois de 38 anos em cima de uma cama. E nós aprendemos algumas lições importantes nessa noite. Primeira lição: os milagres de Deus não ocorrem por merecimento. Os milagres de Jesus não é por merecimento. Diz a Bíblia que Jesus se dirigiu até aquele homem. Foi Jesus quem viu o paralítico. Foi Jesus quem quis o curar. Ele não merecia nada. Jesus foi até o encontro dele. Segunda lição: Jesus perguntou ao homem se ele desejava a cura. Segunda lição que nós aprendemos: se a pessoa não quiser, Deus não vai forçar nada. Deus dá a liberdade para todos escolherem qual caminho vou seguir. Se eu quero ou se eu não quero os milagres de Deus na minha vida. Se eu quero ou se eu não quero os milagres de Deus sobre a minha casa.
Se eu quero ou não quero viver uma vida séria com Deus, Deus dá a liberdade para você. Deus não vai te forçar em momento algum. Mas não se esqueça que você vai prestar contas disso. Terceiro, os milagres de Deus não são do nosso jeito. Deus usa o jeito dele, da forma dele, como ele quer. Como ele quer. Jesus nem se apresentou para aquele homem. Jesus simplesmente curou e já saiu. Tanto que o homem nem sabia quem era Jesus. Nem sabia quem tinha curado ele. Depois que Jesus procurou ele no templo e disse: pode descer. Jesus foi ao encontro dele no templo e disse: olha, eis que você já está são. Não peques mais, para que não te suceda ainda alguma coisa pior. Pior do que ficar 38 anos numa cama, irmãos? Jesus olha para esse homem e diz: olha, não peque mais não. Porque se você pecar, pode acontecer algo pior. Mas será que tem algo pior do que ficar 38 anos em cima de um leito? Se Jesus falou que era, é porque era. Quarta lição que nós aprendemos é que o tempo, o dia em que o milagre acontece, pertence a Deus e não ao homem. O tempo, o dia e a hora de acontecer, só Deus sabe. O que eu e você precisamos fazer é continuar persistindo. Continuar tentando. Esse homem tinha todos os motivos para desanimar. Como está a sua vida? Feche seus olhos. Baixe sua cabeça. Eu não sei o que você veio aqui nesta noite buscar e como está o seu coração, como está a sua vida. Talvez você está paralisado como este homem. Não porque as suas pernas não funcionam. Talvez você anda, você caminha, mas a sua vida está paralisada. Você não vê crescimento, você não vê progresso. Tudo dá errado. Jesus está aqui para ir ao seu encontro também. Como foi o encontro daquele homem. Talvez você ache que está demorando. Não está demorando. Deus sabe o tempo certo de agir e de operar na sua vida. Pense o que este homem, o que a vida deste homem ensina para você. Talvez você está na espera de um milagre. Eu quero dizer para você que esse milagre pode chegar. Mas talvez não é hoje. Talvez Deus quer aqui fortalecer a sua fé para você continuar caminhando, tentando. Deixe Deus agir no seu coração. Deixe Deus agir na sua vida. Se coloque de pé. Vamos louvar